Estava falando agora para o Roger, eu falei, hoje tem um rapazinho que veio aqui hoje. Eu falei, tudo parte da decisão. Amém? A Bíblia diz lá no livro de Lucas 15, do versículo 11, vai falar do filho pródigo, que quando ele estava cuidando dos porcos, ele tomou uma decisão. Você sabe onde ele lembrou? Ele lembrou da casa dele, ele lembrou do pai. Ele falou assim, ó, levanta-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra a ti e contra o céu, perdoa-me. Você viu que a primeira atitude dele foi se levantar. Amém? Levantar. E as coisas, ela vai acontecer. Que diz assim o texto. Então, chegando em Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamam. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-te, levanta-se. E ele estava chamando, ou seja, ele está chamando, e lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que é que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, que eu veja. Aí aqui, ó, vai, disse Jesus, a sua fé te curou. A sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Que tremendo aqui esse texto aqui. Olha só, Jesus estava saindo da Jericó velha e se dirigindo a Jericó nova. Jericó velha, pastor, Jericó velha. E quando você vai ler, foi a única vez que Jesus passou ali. Uma só. Aqui para mim. Uma só vez. E onde? Uma só vez Jesus passou. Naquele lugar. Dos 30 anos. Uma só vez o Roger ele passou. Que quando você vai ler sobre essa Jericó velha, lá no livro de Josué, capítulo 6, do cerco que o povo de Deus cercou Israel, ou seja, cercou Jericó. Jericó era uma cidade de palmeiras, muitas palmeiras, Jericó. Pelo fato que tinha muitas palmeiras, havia muita água naquele lugar. Ter um lugar como Jericó era uma bênção. Era uma cidade próspera, uma cidade que tinha recurso, havia muitos comércios, entrava em Jericó. Por quê? Porque lá havia água. Até hoje, quando você vai agora ver essa Jericó moderna, que hoje é uma cidade gentia,
ela não está na mão de Israel ainda, é uma cidade gentia hoje. Você vai ver aí em Jericó muita palmeira e muita água. Então esse lugar era próspero. Agora Josué ele cerca Jericó. Jericó cai, porque Deus deu Jericó na mão de Josué. E devido ao cerco e devido ao escárnio do rei de Jericó, a Bíblia diz aqui no livro de Josué, capítulo 6, versículo 26 e 27, Josué ele lança uma maldição sobre Jericó, a Jericó velha. Josué capítulo 6, 26 diz assim: naquela ocasião Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir essa cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço do seu filho mais novo porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama se espalhou por toda parte, toda a região. Ele amaldiçoou Jericó. Aqui em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, houve um homem chamado Iel. Durante o reinado, esse homem em Betel, ele reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, e Abirão instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo. Ou seja, aquilo que Josué ele falou, que ele amaldiçoou, aconteceu aqui. Está aqui, ó, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, o filho de Nun. A palavra se cumpriu quando eles tentaram reconstruir Jericó. Aí vem Jesus, saindo da Jericó velha. Quem, pastor? A vida, a restauração, o Deus do controle, que tem um poder, que Ele é o poder. Deus, Ele é a vida. Amém? Deus é o ar que nós respiramos. Todo o controle está na mão dele. E quando Jesus está saindo de Jericó, os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo ali o filho de Temeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho. A forma que esse homem tinha de se alimentar, Rafael, para ele sobreviver, era mendigando. Amém? Ele estava mendigando. Ele tem uma autorização para pedir. O governo liberava e ele saía ali em Jericó, na região, pedindo. Olha a situação que estava esse homem. Era mendigo, à beira do caminho. Primeiro ponto aqui, ele estava à beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava na beira do caminho. Vocês entenderam aí? A beira para o caminho. Por mais que nós passamos por dificuldade, que isso é real, nós passamos por situações de guerra todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos os nossos gigantes. E o maior gigante que nós enfrentamos somos nós mesmos, tá? E a Bíblia vem falar sobre essas setas, que lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 12, que fala sobre essas setas. E a Bíblia fala também, lá em Lucas capítulo 11, versículo 26, que o nosso adversário está de redor, ele vem ver se a casa está vazia.
E Pedro, ele fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o nosso adversário, ele brama como fosse um leão, buscando alguém que possa tragar. Olha só, o perigo de estar à beira do caminho. Amado, quem está à beira do caminho, ele está arriscado a se perder. Esses dias na rede social a gente viu um menino que ele subiu no pico, esqueci o nome da cidade, do Paraná, subiu com a galera. Pelo fato que era a primeira vez dele, ele teve dificuldade, porque a subida é enorme, leva 13 horas para chegar no pico, 13 horas. Ele subiu com a turma já era experiente, e uma moça convidou, ele foi. Sempre a mulher, né? Oh, glória. A menina chamou, ele foi, sem experiência nenhuma, e ele teve dificuldade para subir e para descer também. Sabe o que aconteceu? O pessoal chegou, a moça que estava com ele, que convidou ele, abandonou ele, e ele ficou sozinho. Roger, ele se perdeu. Ele ficou perdido 5 dias. A família achou pior, porque 5 dias na mata. Por quê? Porque ele estava à beira do caminho. Ele não conhecia o caminho, porque era a primeira vez. Você percebeu o perigo do meio? Está ao lado do caminho, e não você está no caminho. É o perigo que nós corremos diariamente. A Bíblia diz que Deus é por nós. A Bíblia diz que Deus chamou você e confiou em você. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você não está sozinho. A Bíblia diz que Ele está comigo, com você até o final. Deus está com você até o final. Deus vai estar com você até o final. Enquanto você e eu estiver com Ele, Jesus vai estar com você até o final. Em Mateus 24, versículo 13, a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastor, você não está no meu lugar, eu estou no meu. Pastor, mas você não conhece os meus gigantes, eu conheço os meus. Pastor, mas a minha dificuldade é maior, você não conhece as minhas dificuldades, ué. Deus, Ele nos capacitou e nos deu poder e nos deu sabedoria para que nós possamos vencer no nome dEle. Porque é no nome dEle que eu e você vai vencer. E nós vamos ver aqui nesse texto. Hoje, o indinho está aqui. Esse indinho vai dar um... Oh, glória. O indinho vai dar um trabalho. Oh, meu Pai do céu. Hoje o pai está todo feliz, né, que o filho está aqui. Se você... A história desse menino aqui é igual Zé Roberto. Já tomou tiro, tomou facada. O bucho abriu no meio. Os órgãos saiu para fora os órgãos, e o médico falou assim: você crê em Deus? Ele falou: eu sou crente. Por isso você está vivo. Tomou a facada da beldade, os órgãos saiu e a faca não pegou nenhum órgão. Não pegou nenhum órgão. Você acredita, Roger? Só saiu todo. O órgão saiu, e o médico, ele falou assim: pastor, ele fazia assim, o médico, olha, empurrando para dentro, fazia: toma cuidado aí, meus órgãos. Oh, Jesus Cristo. Um dia eu estava aqui nesse culto de quarta-feira, e Deus me deu uma visão com ele lá no lugar onde ele estava. Algo que ia acontecer, aconteceu na sexta, né? Deus me revelou na quarta, falou: Luiz, eu vejo seu filho numa casa, vão cercar ele, vão tentar matar ele. Pastor, avisa ele. Isso na quarta-feira. Quando foi sexta-feira, ele estava com os caras lá na casa, os caras cercou ele. Ficou 2 na porta, 2 no meio e 2 no fundo. E disseram: hoje você morre. E foi para cima dele. Deus, foi Deus.
saiu dos caras, foi Deus, 6 contra 1, 2 na porta ainda, ele levou a porta, levou os caras. E os caras seguiu ele até outro território e passou para o outro lado, que não pode passar, né? Os caras pararam. O perigo de estar à beira do caminho. É o perigo. À beira do caminho é estar frágil. À beira do caminho você está todo arrebentado. À beira do caminho você fica perdido, fica sem visão nenhuma, sem expectativa, sem esperança. Assim estava esse homem aqui, dia após dia mendigando. Dia após dia mendigando. Outro dia eu fui num empresário, estou orando por ele. Deus me mostrou como fosse um gelo. Sabe aquele gelo onde as pessoas vão fazer patinete do gelo, né? Bem fininho. Eu falei para ele, bem cinha do céu, firme. Porque o gelo está fino. Você sabe por quê? Porque a alicerce é Deus. Esteio é Deus. Por mais que você esteja fraco no meio do caminho, esteja frágil, fragilizado, abandonado, esquecido, mas permanece. Permaneça. Eu sei o que eu estou falando, viu? Permaneça em Jesus. Por isso que a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 15, versículo 5. Olha que a Bíblia diz, que Ele é a vara, que Ele é a árvore, nós somos a vara. Se nós estivermos nele, e Ele em nós, daremos muitos frutos, porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Pastor, permaneça no caminho, não à beira do caminho. Não à beira do caminho. E ele estava aqui à beira do caminho. E quando você lê aqui, fala sobre o nome do pai. O fato de falar o nome do pai era um cara que ali naquela região conhecia. Está aqui, ó, filho de Timeu, que era cego, estava à beira do caminho, pedindo esmola. Quando nós estamos à beira do caminho, não aparece o corvo. Amém? O corvo desaparece, Roger. Mas quando você está no caminho, sempre Deus envia o corvo. Sempre Deus envia. Nesse período que nós passamos aqui, nós chegamos aqui e ficar com 7 pessoas aqui na igreja. 7 pessoas, Roger. 7 pessoas. E um dia chegou um senhor, falou assim para mim, pastor, falou para outro pastor, essa igreja vai fechar. Olha a situação. Quando você está no caminho, Deus sempre envia o pão. Por que, pastor? Fabrício, Ele é o pão. Você lembra que Jesus falou lá no livro de João, capítulo 6? Esse pão que vocês tanto desejam, que você quer comer, é perecível. Mas eu tenho um pão aqui, um pão. Se você comer, você não terá fome. Que esse pão que eu der para você vai levar você para a vida eterna. Abra sua mente. Pão. Jesus, você lembra da oração do Pai Nosso? Sempre eu falo, nunca esqueça dessa oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É desse caminho que eu estou falando para você. É desse pão. Você sabe por quê? O fato de nós estarmos de pé, aguentando toda a pressão que vem desejos carnais, desejo de desistir, de
parar e jogar tudo para orar, porque tem hora que quando você está no caminho, você começa a olhar o João e o Pedro e o Carlos, parece que a vida deles é mais fácil do que a nossa, parece que a vida dele é melhor do que a nossa. Tem situação que a gente está igual a Asaf, lá no Salmos 73, Asaf questionando a Deus o estado que ele estava e o estado do vizinho. Comece a observar a sua vida no caminho, com toda a dificuldade, com toda a pressão. Você está indo, dá vontade de orar, dá vontade de ler mais a Bíblia, dá vontade de comer, porque é tanta situação que a gente não tem tempo para esse pão, para esse relacionamento com Deus. Mas nós temos que estar atento. Tudo que Deus propôs para mim e você fazer, e a confiança que Deus tem em você, Deus confia em mim e em você, Ele deu para você. Você vê quando você se dedica no mundo espiritual o que acontece? As coisas que acontecem, pessoas são abençoadas, é o vídeo que você faz discipulando alguém, é a palavra que você fala no trabalho, é discipulando a Maria, o João, onde você está, o poder da palavra. E Deus não quer você e a mim mendigando, tá? Ei, eu e você é filho. Você lembra da mulher samaritana, da mulher cananeia? Você lembra da mulher cananeia? Tá? Ela queria comer só das migalhas. Ele falou: olha, só os filhos que comem na mesa, você não faz parte. Ela falou assim: das migalhas, só as suas migalhas. Se eu comer, eu vou ficar poderosa, eu vou ficar forte. Ela só desejava as migalhas, e eu e você tem pão. Então se alegre pelo fato que Deus escolheu você. Se alegre pelo fato que você está de pé e Deus ainda fala com você. Deus fala em sonhos, é através do louvor. Que você hoje aqui ouviu um louvor, já trouxe alegria, já trouxe a paz do teu coração, já trouxe um viver para a tua vida. Então se alegre. Pastor, mas eu caí, eu estou ferido, estou arrebentado. Levanta-te, volta para o caminho e vai embora, meu querido, e Deus vai te alimentar. Foi isso que Deus falou para Elias: o que faz aí? Sai daí, porque ainda tem muito caminho para você andar, tem muito pão para você comer, tem muita coisa para você fazer. Deus tem algo grande, tremendo na tua vida. Deus tem algo grande na tua vida. Ele estava à beira do caminho pedindo esmola. Olha só, 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele o quê? É algo que eu nunca esqueço, né? Paulo, ele fala no livro de Romanos capítulo 10, 17, que a fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra. Ele ouviu que era Jesus. Pastor, a palavra a poder. Não tenha dúvida que Deus te chamou. Pastor, Deus chamou você pelo teu nome. É igual está lá no livro de Jeremias. Eu estava na rádio esses dias, foi essa semana, segunda-feira, em Jeremias capítulo 1, versículo 4. Não tenha dúvida que Deus te chamou. Se alegre que você é um escolhido de Deus, que Deus escolheu você. E tem hora que a seta vem, o diabo tenta mentir para você, fala que ninguém te valoriza, que ninguém te vê, que ninguém está aí com você. E as pessoas lançam, o diabo usa uma arma, palavra, acusação, tá? Por mais que você errou, por mais que você pecou, ele usa as palavras para te derrubar. Ele usa as palavras para você parar, para você desistir, que você não canta, que você não faz isso. Olha a sua situação, olha, porque se fosse na sua vida, não aconteceria isso. Se Deus fosse com você, as coisas não iam ser assim. É tudo mentira, cara. Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz assim: ô crente, olha só o que a Bíblia diz aqui. Jeremias, versículo 5: antes de formar
no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu separei e o designei profeta entre as nações. Deus escolheu você. Você está aqui nesse lugar porque Deus enviou você nesse lugar. E nesse lugar que Deus ele vai usar você para lançar sementes. E que através da tua vida, do teu ministério, daquilo que Deus propôs para você, vai prosperar, porque a palavra do Senhor prospera. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 9, palavras que saem da tua boca, elas são como uma flecha, ela vai e ela prospera naquilo que foi enviado. Deus, ele vai fazer. As suas palavras que o Espírito Santo coloca na tua boca, são poderosas. Você não tem ideia quando você discipula alguém, quando você prega para alguém, quando você louva, quando você prega no seu trabalho, você discipula as pessoas nas ruas. A palavra há poder, a palavra há poder, a palavra vai trazer transformação, vai trazer cura, vai trazer avivamento para essas pessoas. A palavra. A Bíblia diz que ele ouviu. É Jesus. É Jesus. Você vê que ele já conhecia Jesus. Aqui. A Bíblia diz aqui, Rogério Bono, o judeu, que quando falou assim, é Jesus de Nazaré, o pai se levantou. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Outra coisa que nós estamos aprendendo aqui. Ei, Ione, nós conhecemos a Cristo. Amém? Essa não é a primeira situação que você está enfrentando. E você saiu dessa situação, você saiu desse buraco. Essa não é a primeira situação que você está enfrentando aí, não, Wesley. Essa é a segunda vez. Vai se levantar. Amém? Vai restaurar os muros. Quanto mais você se dedicar àquilo que você falou para mim no mundo espiritual, as coisas vão fluir. Porque é assim que funciona. É quando você se levanta da sua dificuldade. É quando há os problemas e você escolhe se levantar e você escolhe lutar. Ele, o cego, conhecia. Ele conhecia. Você conhece Jesus. Você sabe quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus, porque Jesus se revelou a você, falou para você. Pastor, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que ele clamou. É algo que precisa ser comum na nossa vida. O que é oração? Aqui é mais que oração, porque oração é quando você vai abençoar o alimento. Deus abençoe meu alimento, obrigado por esse dia. Mas clamor é mais. Clamor é um ato de desespero. Clamor é uma situação, muitas vezes você já passou, que você procura alguém e não acha ninguém. Que você espera, que você está lá no fundo do poço, você espera alguém lá no fundo do poço estender uma corda e não aparece ninguém. E vai passando os dias, você olha para o fundo do poço, está no fundo do poço, olha para cima e não aparece um ser humano nenhum que estenda as mãos ou que lance a corda. Aí o desespero vem. Aí vem um desespero na alma. Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Não é assim que muitas vezes você se sente? Ou você já passou e você se sente assim, destruído porque não aparece um filho de Deus? O profeta Jeremias, naquele calabouço, sustentado por pão e água, ele gritou, ele clamou. Nas suas orações, um dia, lá em Jeremias 33, versículo 3, ele falou assim: clame a mim. Olha o que Deus falou para ele: clame a mim e responder-te-ei. Pastor, tem que clamar. Pastor, você parou de clamar. Tem hora que no meio do caminho, por isso que eu falo que a beira do caminho é perigoso,
Porque nós achamos, Dayana, Delmiro, que está tudo tranquilo, pelo fato que as coisas estão fluindo. Eu estou comendo, eu estou bebendo, as coisas estão andando. Estou vestindo perfuminho, tal, estou bacaninha, as coisas estão fluindo e eu paro de clamar. Porque eu acho que as coisas estão tudo tranquilas e é uma mentira. Nunca vai estar tranquila comigo, com você. Sempre os nossos inimigos tá à beira. Sempre as setas para você desistir, para você parar, para você retroceder. O pregador Hebreus falou em Hebreus 10:38 que o justo viveria de fé, e se ele retroceder, Deus não tem prazer na alma dele, daquele que retrocede, daquele que para, daquele que desista. É muito melhor você morrer no caminho, amado, batalhando com a espada na mão, do que morrer como um covarde. Pastor, está difícil, permaneça. Permaneça. E você vai ver o estrago que Deus vai fazer. Deus está esperando você clamar. Amém? Fala para o teu irmão aí, ó. Deus está esperando você clamar. Clama. Clama em alta voz. Deus falou para o profeta Isaías: clama em alta voz e não se detenha, fale. Você sabe o que Deus falou para o profeta Ezequiel? Fale. Não pare de falar, fale. A palavra tem poder. Você sabe que Deus estava falando para os profetas? A palavra tem poder. Você sabe por quê? Porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. A palavra tem poder para amaldiçoar e tem poder para ser abençoado. Então profetize sobre o seu estado. Profetize a situação que você estava. Assim: Deus, eu vou me levantar. Deus, o Senhor vai me encher do teu Espírito Santo. Deus, eu sei que meu estado era de morte, mas o Senhor é vida. Deus, eu sei, Senhor, Pai, que os meus pecados, a minha vida está diante dos teus olhos, mas eu sei que o Senhor é misericórdia, eu sei que o Senhor é poder, eu sei que o Senhor tem a última palavra. Ai, a ceia como Naracaio. Oh, Jesus tem a última palavra. Pastor, Jesus chamou você. Então se alegre. Deus está falando com você, se alegre. E vem para o caminho. E ele clamou. A Bíblia diz que ele clamou. E aí, pastor, quando ele clamou? Aqui no versículo 48, muitos repreendiam para que ele ficasse quieto. Cala a boca. É assim que acontece, Rocha, quando você tenta se levantar. Alguém fala assim: rapaz, você viu o cara, rapaz? Quem? O Jonathan. Está na igreja, voltou. Ih, não tem futuro não, aquilo ali, pelo amor de Deus, pode esquecer. Quando você tenta se levantar, sempre vai ter a língua do Satanás, do diabo. Sempre vai olhar para você e vai falar que você não nada, que você é um lixo. Que nada, que Deus é com você, nada. Onde está Deus? Você fala tanto de Deus, ouvi tanto, eu passei minha vida inteira ouvindo isso, cadê Deus? E cada vez mais que eles falam, eu estou aqui de pé, eu e minha casa, eu e minha família. Sou casado com uma mulher só. Tenho 2 filhos. Eu estou aqui há 25 anos nesse bairro. Aleluia. Pela misericórdia e a bondade do Senhor. Eles vão falar: pastor, quando ele não conta verdades, que não há verdade, eles levantam a mentira, a calúnia, para destruir a tua fé, para destruir o projeto que Deus tem para você. Entende, compreenda de uma vez. Roger Gentil, Rogério Bono, Luana, Micaela, Bruno, Fabrício, Dayana, todos vocês, o Wesley, a minha vida, você, Kátia, todos nós. Deus deu um ministério para nós poderoso.
Sabe por que eu estou assim? Porque nós limitamos o poder dele. Limitamos o poder dele. Deus tem muito mais, infinitamente mais para fazer. É igual eu falei no domingo assim, Deus falou para Josué: tem tanta terra para conquistar, tu tá velho. Tem tanta coisa para fazer, eu contava com você, mas você tá velho. E então não deixa as circunstâncias, e não deixa as setas e os obstáculos gigantes parar aquilo que Deus começou na tua vida. Então não se esconda, não fica aí dando de coitado, ai tadinho de mim, coitado de mim. Não, dá um chute, meu querido, nessa situação que você está, e vem e se dedique àquilo que Deus te deu, porque as pessoas vão ser saradas. E ele continuou gritando ainda: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele declarava: tu é Deus, tu é o Messias, o Senhor. Você, quando ele falava filho de Davi, você assim: você é minha promessa, você é minha bênção, você é minha cura. Nós esperamos você vir. Os profetas falou, sabe? O salmista falou, a lei falou sobre você. É por isso que eu estou gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aleluia! Oh glória, olha só. E alguém falou: quieta a boca, fique calado, fique calado. E ele calado? Não, o filho da Davi. O cego que enxergava. Pastor, como é que é? O cego que enxergava e uma multidão cega. Uma multidão cega e um cego que enxergava. Você está entendendo? Você está em meio de uma multidão que não conhece Jesus. Tem pessoas na tua família que não conhecem Jesus. Você lida com pessoas direto, mas que está sofrendo lá no teu trabalho. Quantos estão lá no seu trabalho sofrendo no casamento, no relacionamento, tudo arrebentado, e não sabe o que fazer porque está na escuridão. Quantas pessoas que eu trabalho lá no meu trabalho estão cegas. Esses dias o cara ficou irritado porque eu estava discipulando dois, sabe assim? Dois que saíram da cadeia, destruída, a vida destruída. E o Rafael falou assim: Senhor, eu preciso ir para a igreja, pastor. Eu falei assim: vamos. E comecei a falar, o outro ficou irritado pelo fato que o outro estava querendo ouvir. Então tem uma multidão cega. Amém? E o cego enxergando: não, esse é o pão, esse aí é o vindouro, é a promessa. Olha que tremendo, amado, aqui no versículo 49. Jesus parou. Olha só, Jesus não parou para atender a multidão. Roger, olha só, Rogério Bono. Ei, Rogério, tem que voltar para os montes, meu filho. Ei, glória. Rogério orava e Deus curava. Ei, Rogério. O sangue de Jesus tem poder e tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ei, Rogério Bono. Glória a Deus. Jesus parou. Rocha, Jesus parou. Não é que Jesus parou. Olha só. Chamam-no. E chamaram o cego. Ânimo. Levanta-te. Olha só, ânimo. Ele já estava com ânimo. Ânimo, levanta-se. Ei, ânimo. Você sabe que nós estamos precisando aqui, né, Efraim, de ânimo. Olhar para a obra que Deus fez na nossa vida. Igual o pastor falou para mim esses dias: hoje foi ontem, sei lá. Você é casado, você tem uma casa para morar, você tem 2 filhos. Olha a sua vida
consegue enxergar o que está um palmo na nossa frente. Olha a sua vida. Olha a sua vida, hein, Ione? Oi, Ione, I love you. Oh, Ione, olha a sua vida, Ione. Oh, glória. Oh, Ione, misericórdia. I love you. É, Rafa? Meu amor, meu bem. Você lembra, Ione? Um dia o Rafael chegou aqui e falou: pastor, e aí? Ele sumia, aparecia o Rafael. Falei: Rafael, achei uma bencinha para você. Ele falou: que bencinha? Você vai casar? Vai casar, ô meu bencinha. Eu fui o cupido, eu e a turma, hein, Rafael? Aí, ó. Glória a Deus, que benção. Rafael, o desejo de Rafael era casar em homem, casar em Deus. Eita, Deus ouviu o clamor do Rafael, casou com a Ione. Levanta-te, ô crente, levanta. Pastor, minha situação não é boa, não. Levanta pela fé, levanta. Fala assim: eu vou me levantar. Em que? Na sua oração permanente, em qualquer circunstância. Levanta. Ele está chamando. Olha só, olha a fé desse homem aqui. A primeira atitude dele de fé foi lançar a capa. Aqui no versículo 49. Ele lançou a capa. Olha a fé desse homem. Olha a fé desse homem. A certeza desse homem. Ele lançou a capa. Ele lançou fora. O que a capa simbolizava? A desgraça, a vida de sofrimento, a escassez, a humilhação. Tudo que não prestava, aquela capa estava impregnada naquele lugar. Você sabe o que ele falou, Roger? Nunca mais vou ter vida de miséria, de migalha, passar frio, ficar na rua passando fome, humilhação. Cara, a capa simbolizava toda a situação e o passado dele. Falou, a primeira que ele jogou fora, vai para lá. Ele jogou fora Fabrício Alves. Amém? Ele jogou fora. E jogou a capa. Novo homem, nova vida, esperança, expectativa, fé. Aí quando ele jogou, ele se dirigiu a Jesus. Olha que coisa mais linda. Olha só. O que é que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Amém, Ione? Já falou aí, Ione, para ele? É nessa 7ª quarta-feira, eu creio. Eu tenho algo ainda. Eu tenho pedido muita coisa para o Senhor. Amém? Amém? Então fala: Senhor, eu quero isso aqui, Senhor. Eu estava essa semana na rádio, foi na segunda-feira, uma moça lá de São Paulo. Ela falou assim: pastor, a minha vida espiritual está destruída. Eu coloco lá no TikTok lá. Essa semana entrou, só no TikTok entrou mais de 1.200 pessoas. Não, minto, no Coá entrou 2.200 pessoas. Lá no TikTok entrou 326 pessoas. Entra assim as pessoas pedindo oração, socorro. O que queres que eu te faça? Já estou encerrando aqui. Olha só que tremendo. O cego diz assim, o cego respondeu: mestre, que eu quero ver. Eu quero ver. Olha que Jesus falou: vai, disse Jesus, a sua fé. Você entendeu? Aqui, crente, a sua fé. Pastor, a fé, Roger, ela é permanente. Rafael Fernandes, a fé, ela é permanente. Você está comendo, você está na fé. Você tem pão, está na fé. Você está endividado, você está na fé. Você está em abundância, você está na fé. A sua fé não vai mudar segundo
as coisas. Porque nós aprendemos esses anos todos que fé é coisa. Se Deus me deu, porque eu tenho fé. Se eu não tenho, porque eu não tenho fé. Não, a fé é em Deus. Dependente se você tem ou não tem. Eu creio no eterno. Eu creio no Senhor. A fé, ela não é igual à onda do mar. Ela quebra. Não, ela é permanente. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Não vê, mas você crê. Você está lá com a tua empresa, está lá numa situação que parece que não vai, mas você está lá. Creio. Eu creio, meu Senhor. Eu creio. Você sabe o que mais? Para encerrar aqui, olha o que ele fala aqui. E a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos lá, pessoal. Ele voltou para o caminho. Oh, glória. Amém? Ele voltou para o caminho. Pastor, você vai voltar para o caminho, ficar firme. O que é o caminho? Você voltar a fazer o que você fazia antes. Você permanecer no seu chamado. Você discipular, você vai discipular. Você pregar, você vai voltar a pregar. Você evangelizava na rua, você vai evangelizar. A atividade que o Senhor designou para você fazer, você vai permanecer firme fazendo aquilo que o Espírito Santo designou para você fazer. Amém? Firme. Firme, se põe em pé, firme. Firme. Pela fé. Pela fé.